Fala galera, como vocês estão? Estamos na reta final, né? A última aula de história eu fiquei responsável de ministrar ela para vocês. O Enem tá bem aí, né? A gente ficou com a última parte da história do Brasil e, e essa última aula a gente vai falar sobre a nova república, né? A redemocratização do Brasil pós-ditadura militar, que é uma aula que vocês já tiveram. E em plena quarta-feira que eu tô gravando, Copa do Brasil, só desejo a todos coragem, desejo a todos confiança que está quase no final e boa sorte no Enem. Essa é a minha última aula com vocês. Só queria desejar isso e vamos lá para nossa aula. Deixa eu colocar aqui em cena. Só pronto, nosso slide. Vai continuar no mesmo formato das aulas passadas. Aqueles que estão tendo a primeira aula comigo, eu costumo dizer que na primeira aula que o slide, né, é feito por mim, né, é feito pelo governo de Pernambuco, algumas alterações são feitas por mim, mas eu sempre deixo as fontes lá embaixo, né, para dar o devido crédito a essas pessoas. Então, vamos lá para o nosso assunto. Nosso assunto de hoje é redemocratização, né? Redemocratização acontece começa a acontecer no final da ditadura militar. A ditadura militar, como vocês já viram, foi de 64 a 85, mais de 20 anos de ditadura, ou seja, mais de 20 anos sem a população eleger um presidente, sem a população poder votar, né? O Brasil passou por um processo de abertura política, a reintegração das instituições democráticas e um período chamado de redemocratização. Então, se fala, cai no Enem, o que é redemocratização? É a abertura política e a reintegração às instituições democráticas. Então, o povo começa a ter na mão de novo o poder. A ditadura militar ela foi instalada em 64 e foi responsável por uma forte censura e opressão do direito democrático. A redemocratização foi um movimento na história do país em que esses direitos foram reconquistados, ou seja, esses direitos que a população foi retirado, a população luta para poder ter de volta esses direitos. A gente não pode falar em redemocratização sem falar de Direita Já, né? Direita Já é um protesto, é um evento político de estudantes, artistas, grupos sociais, todos unidos com um objetivo: ir para a rua, pressionar os governantes para falar queremos votar, Direita Já, né? Teve início lá em 1984 a campanha de apoiada o projeto de lei do deputado federal Dante de Oliveira, com a proposta de eleição direta para um presidente. Foi um movimento social no país que teve várias figuras importantes, cantores, o Lula, naquele tempo líderes dos sindicatos, né? E foi um dos maiores movimentos que o Brasil teve para exigir seu direito ao voto. Contudo, como a gente vai ver, esse protesto, esse movimento social não conseguiu de cara o seu objetivo, que era o quê? Poder votar para um presidente, ter eleições diretas, né? Teve uma votação, deixa eu ver se é o próximo slide. Não, mais para frente. Mas aqui mesmo ele já fala. No ano de 1979, o regime militar tomou medidas que permitiam o retorno da liberdade democrática no país. Sob o regime militar, desde 1964, a última eleição direta para presidente foi em 1960, ou seja, olha o último ano que as pessoas puderam ir votar, em 1960. Já estamos em 1984 e ainda as pessoas não podem votar, né? Em 1984 haveria eleições para presidente, mas seria realizado de modo indireto, através do colégio eleitoral. A gente já viu isso na história do país, né? Na Primeira República, né? O primeiro presidente ele foi eleito pelo Congresso e aqui vai ter uma coisa mais ou menos parecida. O povo não vai votar. Teve uma assembleia, foi discutido isso no Senado, foi discutido isso na Câmara e não foi esse projeto de lei não passou, né? Ele foi barrado, não teve sua aprovação e por conta disso a eleição teve que ser indireta, né?
teve que ser através dos governantes. Ou seja, de forma direta, era necessária a aprovação da emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira. Deixa eu ver o que mais. Só ver como está o slide aqui com vocês. Certinho, só estava meio torto, mas vamos lá. Então, se tem esse movimento social nas ruas, então a população, depois de mais de 15 anos sem poder eleger seu deputado, com censura, perseguição, ditadura militar na rua, o povo começa a se revoltar, começa a se unir, certo? E pede eleições diretas, por isso o movimento direta já, né? O nome quer dizer. E nesse cenário aparecem figuras importantes, né, que se destacam nesse movimento, que são, aí, como está no slide, Ulisses Guimarães, do PMDB, apelidados os Senhores Diretas, como depois vai vir o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, Fafá de Belém, entre várias outras pessoas que estavam também diretamente ligadas a esse movimento social que aconteceu nessa época. Então, tem esse movimento social é levado ao Congresso, né? É levado ao Congresso Nacional para ser votado essa emenda constitucional. Então, se reúne para ter essa eleição, a população tenta acompanhar dentro do Congresso, mas o governo militar não deixa, né? Por motivos óbvios, para não pressionar. Faz um verdadeiro proteção ao Congresso, né? Até que diz que os militares terminam as manifestações e reforçaram a segurança ao redor do Congresso Nacional, tanques, metralhadoras, muitos homens ali para não deixar o povo acompanhar, a população acompanhar para acompanhar a emenda dentro do Congresso, né? Para acompanhar a votação. Então, se tem a votação, para que a emenda fosse aprovada, era necessário 2/3 dos votos. A expectativa era muito grande no país em todo. Todo mundo pensava que isso poderia passar, que finalmente o povo poderia voltar às urnas e poderia escolher seus líderes, mas não foi o que aconteceu. Foram 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Só que o problema é que teve outros 112 deputados que não compareceram, ou seja, e para ser aprovado precisava de 320 votos. Então, a emenda não passou, não se teve eleições diretas. Na minha visão, eu não acho que foi um movimento fracassado, muito pelo contrário, né? Foi esse movimento que é o símbolo do fim da ditadura militar, né? A ditadura militar, ela não se deu poder porque ela queria, ela se deu porque ela foi perdendo força com as crises, com as revoltas, e a partir do momento que ela foi vendo que ela não conseguiria mais ter o poder na mão sozinha, ela começa a se preparar para soltar esse poder. Só que ela sabe que se ela fizer isso muito rápido, soltar o poder de volta à população, pode ter retaliação. Então ela começa a abrir esse poder um processo gradual e lento, né? Processo gradual e lento. Então ela toma todos os cuidados para que ela não possa os seus líderes ser perseguidos, ter uma revolta da população, né? E no final de 1900, deixa eu ver aqui, com o fim, né, desse sonho de, pelo menos agora, né, pelo menos por enquanto, você tem eleições diretas, mas tinha as eleições indiretas, né, onde os congressistas iriam votar. E quem estava se candidatando pela primeira vez eram 2 candidatos civis, né? Era o Paulo Maluf, do PDS, e o Tancredo Neves, do PMDB. Foram os indicados, com apoio da mesma liderança da direita já. E quem saiu eleito como nosso primeiro presidente, né? Eleito não pela ditadura, e sim pelo voto indireto do congressista, foi o Tancredo Neves, né? Tancredo Neves sai vitorioso. Só que o Tancredo Neves ele já tem uma certa idade, ele já tem algumas doenças,
Então, Tancredo Neves aceitou o desafio da campanha de ser presidente, ele venceu, né? Contudo, ele é o primeiro presidente civil há mais de 20 anos, no dia 15 de dezembro de 1985, a posse estava prevista para o dia 15 de março. Mas na véspera, para a sorte do Brasil, né, para ver como tudo estava dando certo, então você não tem voto direto, você acaba caindo num voto indireto e escolhe Tancredo Neves, né, o Tancredo de Almeida Neves, e além disso, o cara quando vai assumir a presidência ele morre. Ele morre e não consegue assumir a presidência. E pior, o seu vice, que constitucionalmente tinha que assumir no seu lugar, ele era como eu posso dizer, ele era ligado aos militares, né? Então se paira um medo muito grande na população, porque como que a gente acaba fazendo a primeira eleição, acaba elegendo o primeiro civil na presidência, ele morre e seu vice tem ligação com os militares, né? Então todo mundo pensou que essa redemocratização não ia acontecer, que não seria ainda ali que a gente voltaria a ter uma democracia. E esse cara é o José Sarney, né? E é dele que a gente vai fazer, que a gente vai falar. O José Sarney, ele assume, né? Ele vai governar de 1885 até 1990, chamado governo Sarney. Então, como eu disse, a população tinha muito medo dele, porque ele já era ligado aos militares, já tinha feito parte do governo militar. Então, quando ele assume, ele já sabe desse sentimento e ele sabe disso, né? E o que ele faz? Ele começa a fazer medidas para mostrar à população, mostrar serviço mesmo, né? Mostrar, falar, eu não estou aqui para isso, eu não sou mais assim, né? O Sarney assume o governo prometendo cumprir as propostas firmadas anteriormente por Tancredo Neves. Ele inclusive permitiu que as eleições para prefeito naquele ano fossem realizadas pelo voto popular. Então a gente vai ver que ele realmente vai cumprir o que ele está falando. Ele não vai voltar, retroceder o governo para os militares novamente, não vai fechar essa redemocratização e concentrar o poder nele. Negativo, ele vai passar o poder para o novo presidente, ele vai respeitar as instituições, né? E o Sarney, ele vai pegar um país em crise, né, para variar, com uma inflação galopante, se hoje em dia a gente já vive uma inflação alta, naquele tempo nem se compara. Era uma inflação fora do comum, inflação do nível de outros países que a gente vê hoje em dia. Do nível de você ir no mercado comprar. Esses seus pais já com certeza ouviram, se você for mais velho você já ouviu também, de ir no mercado. É nessa época que você vai no mercado de manhã o preço está e uma hora depois o preço está totalmente outro. Que você vai no mercado e você não acha nada. Porque assim que o seu dinheiro cai, você sabe que o preço pode flutuar, quer dizer, que ele vai flutuar. O que você faz quando está com dinheiro no bolso? Você vai e compra tudo, né? Na pandemia a gente viu isso. Na pandemia, quando soltou que poderia ter desabastecimento nos mercados, o que a população fez? Vamos comprar uma coisa e outra para não ter desabastecimento? Não. Todo mundo que tinha dinheiro, cartão, encheu os mercados e compraram tudo. E consequência disso, que teve? Desabastecimentos em alguns locais. E foi exatamente esse cenário caótico que o José Sarney ele assume, né? Deixa eu passar o slide aqui. E para tentar frear isso, ele começa a fazer alguns planos, né? O primeiro plano, um dos planos mais importantes do governo dele e mais conhecido é o Plano Cruzado, um plano econômico que visa principalmente o controle da inflação, liderado pelo ministro da Fazenda Dilson Funaro. O Plano Cruzado ficou conhecido pelas seguintes medidas: a criação de uma nova moeda, então antes era o Cruzeiros e agora vai ser o Cruzado, né? Uma moeda nova. E é interessante que mil cruzeiros antigos, né, vai ser equivalente a um cruzados para tentar frear essa inflação, né? Ele também congela os preços da mercadoria e aí que vai ter aquela imagem
dos fiscais do Sarney, que anda com um broche no supermercado e vai conferindo a lista, ver se o preço está realmente igual, ver se o mercado não mudou. E o congelamento de salários também vai ter, né? Também se tem história de você ouve que naquele tempo você tentava ter o seu salário e de repente ele não caía, estava congelado, e o fim da correção monetária. Esse plano foi muito criticado, né? Porque você precisa de medidas extremas para frear essa inflação muito alta. Contudo, essas medidas ela bate de frente com os produtores, bate de frente com outra parte da população que também sofre. Por exemplo, a partir do momento que ele fala que vai congelar os preços das mercadorias, o que ele está dizendo para a população, para os produtores? Falando assim, ó, por mais que a inflação deveria subir o seu valor, o seu preço, por mais que o seu preço não seja, por exemplo, R$ 2 e sim 5, ele vai ficar R$ 2. E quem vai sair no prejuízo com isso? Você, produtor, você, agricultor, você que vende algum produto para o mercado, né? Porque você vai sair perdendo. Então, se tem uma crise generalizada, o plano cruzado ele não vai conseguir frear a inflação, não vai conseguir esse sucesso, né? Só que no governo Sarney não se tem só o plano cruzado. Tem vários outros tipos de planos, né? Teve o plano cruzado 2, teve o verão, mas todos fracassaram. A população, porém, aprovou a iniciativa do novo presidente, né? Empolgada ali, né, com a redemocratização, os consumidores passaram a fiscalizar aquele lance que eu estava falando, dos fiscais de Sarney, que eles começaram a ir para o mercado, ver se o produto estava realmente ali. Eles tentaram fazer a parte dele, né? Mas realmente, infelizmente, não deu certo. Não por enquanto. Contudo, mesmo com essa inflação galopante, com salários congelados, com preços congelados, toda uma crise econômica, se tem algo muito positivo nesse governo, né? que é a Constituição, a nossa Constituição até hoje, Constituição Cidadã. E aqui é uma charge que vai brincar um pouco com essas coisas bonitas aqui na Constituição, né? Aqui fala, todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a moça fala para ele ler. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. E claramente eles estão na rua, não tem comida e provavelmente não terão saúde, né? E muito menos moradia. Apesar de estar garantido na Constituição, né? E aqui a gente vai falar sobre ela, a Constituição Cidadã de 1978. Logo, né, que com a democratização e o país voltando, tentando a ser democrático novamente, sim, tinha que ter uma Constituição e sim, tinha que ter uma Constituição muito forte, né? Uma Constituição que refletisse esses anseios, refletisse esse sistema para que a gente nunca mais fosse ditatorial, certo? E foi uma das constituições mais avançadas em questões sociais e em questões de ter preocupação com as pessoas mais carentes, né? É lá que vai ter a questão dos indígenas, esqueci o nome agora, mas demarcação de terras indígenas, lá que vai ser crime e racismo, lá que vai ter vários direitos que a gente com certeza faz diferenças hoje. O artigo 5º, né, o famoso artigo 5º da Constituição, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então foi um trabalho bem feito, né, podemos dizer assim. Depois de 20 meses de trabalhos, discussões, no dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição do Brasil. Como eu disse, a mesma que vigora até hoje, conhecida como Constituição Cidadã. Os representantes da sociedade acompanharam isso de perto, né? Eles estavam ali querendo saber como que seria essa Constituição. Será que ela não daria o poder de novo para a população? Será que eles poderiam votar? Será que eles teriam direito? Como que seria? Teria o fim realmente da censura? E foi um trabalho extenso, né? Deixa eu ver se eu acho que o slide que fala sobre isso. Depois de quase 3 décadas, não achei, mas vou falar aqui. Então, as constituições anteriores, a Constituição de 1978
representa um avanço, ficou conhecido como Constituição Cidadã, tendo como garantias e deveres eleições diretas para os cargos executivos. Então, aqui ela garante de volta à população o voto para os cargos executivo, legislativo e judiciário. Comissão parlamentar de inquérito, ela cria, ela diz que todos são a igualdade dos direitos dos cidadãos, liberdade para trabalhar, o FGTS, o direito trabalhistas reafirmados, jornada de trabalho de 44 horas que não tinha antes, né? Tudo foi reafirmado e colocado nessa Constituição. Então foi um avanço muito grande, né? Foi... Opa, desculpa. Ah, não. Deixa eu voltar. Onde eu estava? Beleza. Aqui. Como eu estava dizendo, foi um avanço muito bom para a população, né? Os direitos foram realmente... E como era um cenário de fim de ditadura, fim de 21 anos de perseguição e censura, essa Constituição ela veio justamente para mostrar para o povo, falar assim, ó, tá aqui, agora é garantido, não precisa ter medo. Passamos essa fase e temos isso, né? E há debates hoje em dia que falam justamente dessa questão, falando, ó, porque essa Constituição de 88 é a Constituição que a gente usa ainda hoje em dia. E quem quer fazer direito, né, seguir nessa área, quando você entrar lá, você vai ter um debate muito grande, porque as pessoas falam, essa Constituição, ela tem coisa demais, né? Ela tem parágrafo demais, ela tem artigos demais, ela às vezes ela é boa demais em certas questões, não em questão de tipo de igualdade, todas são iguais perante a lei, não, mas algumas questões que claramente você consegue perceber que ela foi feita para aquele cenário pós-ditadura, que não é o cenário que a gente existe hoje. Hoje a gente está em 2020, então você passou muito tempo, entre aspas, da ditadura. A sociedade ela muda, né? Não é a mesma sociedade daquela época. Então vai se ter um debate, né? Fugindo um pouco do assunto, mas ao mesmo tempo não fugindo, um debate interessante que as pessoas que querem fazer faculdade de direito vão ter no seu período letivo. Então José Sarney fica no poder até 1990 e se tem eleição, né? A primeira eleição direta, né? Sarney foi eleito indiretamente, né, pelo Congresso. Então o povo vai para a urna. O povo vai para a urna depois de mais de 20 anos, né? Ele volta a poder escolher o seu candidato. E por conta disso acontece um fato interessante. Quando a gente vê hoje em dia candidatos à eleição do país, você vê no máximo uns 5, né? Naquele ano se teve 22 candidatos concorrendo para a eleição de 1879, né? Lula, Fernando Collor, o próprio do SBT tentou concorrer, mas parece que ele não conseguiu concorrer, mas ele disse que se candidatar. Então se teve muito nome, né? Porque se por muito tempo eles não puderam concorrer, eles não puderam exercer seu direito. E o que acontece? Nessa eleição direta, a primeira eleição direta que se tem no país, acontece o primeiro turno e quem vence o primeiro turno e que vai para o segundo turno é o Lula e o Fernando Collor. E o Fernando Collor acaba vencendo essas eleições.